Você já se sentiu como uma peça fora do lugar? Como se o mundo seguisse um roteiro que simplesmente não faz sentido para você, e as regras que todos aceitam parecessem arbitrárias ou até absurdas? Talvez você ria de coisas que os outros levam a sério, ou leve a sério o que consideram bobagem. Você não se encaixa perfeitamente nas caixas, não vibra na frequência padrão, e às vezes se pergunta se há algo fundamentalmente errado em você. É uma sensação solitária, um navegar constante contra a corrente invisível do normal. E a sociedade, com seus olhares de estranhamento ou até de pena, parece confirmar essa desconexão. Ela sussurra ou grita que você deveria se ajustar, pensar como a maioria, desejar o que a maioria deseja. Que a sua loucura, essa forma única de ser e ver o mundo, é um desvio, um defeito a ser corrigido. Mas e se essa desconexão não for um defeito? E se o problema não estiver em você, mas na própria definição de normal que o mundo insiste em impor? E se o que chamamos de loucura for, na verdade, uma forma mais aguçada de perceber a realidade? Despida das ilusões e convenções que aprisionam a mente da maioria. Pense nas pessoas que ousam ser radicalmente diferentes. Os artistas que quebram padrões, os cientistas que questionam dogmas estabelecidos, os pensadores que desafiam o status quo, ou simplesmente aquelas almas que vivem a vida em seus próprios termos, sem pedir desculpas por quem são. Muitas vezes, essas figuras são inicialmente rotuladas como excêntricas, ingênuas ou até mesmo loucas. A história está repleta de exemplos de indivíduos que foram incompreendidos em seu tempo, porque suas visões eram muito amplas, muito profundas, ou simplesmente divergiam do conforto da mediocridade coletiva. Eles ousaram enxergar além do véu da convenção, apontar para a nudez do imperador, quando todos os outros elogiavam suas roupas inexistentes. E o que acontece? São marginalizados, ridicularizados, às vezes até perseguidos. Mas por que essa reação tão forte? Porque a autenticidade radical e a recusa em jogar o jogo da hipocrisia coletiva são ameaças diretas à ordem estabelecida. Em um mundo onde a maioria encontra segurança na uniformidade, quem se destaca pela sua individualidade e lucidez peculiar se torna um espelho incômodo. Ele reflete não a sua própria loucura, mas a nossa própria cegueira voluntária, o nosso medo de questionar, a nossa conveniência em aceitar o que nos é dado sem pensar. A sanidade da massa muitas vezes se baseia em um acordo tácito de ignorar verdades desconfortáveis e seguir um caminho que, embora seguro, pode ser vazio de significado. O louco nesse contexto não é aquele que perdeu a razão, mas aquele que encontrou uma razão maior, uma verdade que transcende as pequenas lógicas do dia a dia e as expectativas vazias da sociedade. Ele não tem medo de parecer insensato, porque sua bússola interna aponta para outra direção, guiada por valores e percepções que a maioria não pode ou não quer ver. Essa é a primeira e talvez a mais assustadora lição. A verdadeira loucura pode não ser a divergência do indivíduo, mas a própria norma que o exclui. É preciso coragem para sustentar a própria visão quando o coro ao redor insiste que você está errado, apenas porque você se recusa a ser apenas mais uma voz no coro. A validação não vem de fora, mas de dentro, da certeza de que há mais na vida do que aquilo que é facilmente medido ou aprovado pelos padrões externos. Essa força interna, essa teimosia em ser quem se é o que o mundo rotula como loucura, mas é, na essência, a base da liberdade. E talvez seja por isso que o tolo nos fascina e nos assusta ao mesmo tempo. Ele encarna a liberdade que secretamente desejamos, mas tememos reivindicar. A história e a arte nos apresentam diversas encarnações desse arquétipo do louco sábio. Não estamos falando aqui da doença mental, mas de uma figura simbólica, aquela pessoa cuja mente opera em uma frequência diferente, desafiando a lógica convencional e revelando novas dimensões da existência. Pense nos grandes inovadores. Da Vinci foi visto como excêntrico. Suas ideias pareciam fantasias em sua época. Einstein, com seu visual despenteado e pensamento revolucionário, personificava a imagem do gênio ligeiramente maluco. No campo da arte, Van Gogh pintava um mundo de cores e formas
que chocavam a sensibilidade de sua época, visto como perturbado, mas hoje celebrado por sua visão única e intensidade emocional. Na literatura, o personagem do idiota, ou tolo, muitas vezes serve como um catalisador para a verdade, expondo a hipocrisia dos personagens sãos. Eles não precisam de diplomas ou títulos para acessar uma sabedoria que vem de um lugar mais profundo, talvez, da intuição da pureza de intenção ou simplesmente da liberdade de não ter uma reputação a defender ou expectativas a cumprir. Essa liberdade de não se importar com o julgamento alheio lhes confere uma clareza de visão que escapa àqueles aprisionados pelo desejo de aprovação e pelo medo de serem diferentes. Eles não filtram suas percepções através das lentes distorcidas do que é socialmente aceitável. Eles veem o que é e muitas vezes ousam dizer: e por que essa visão direta é tão poderosa e assustadora? Porque a sociedade constrói sua coesão sobre uma série de acordos tácitos, de pequenas e grandes mentiras convenientes que todos concordam em manter para preservar a paz, ou a ilusão de paz. A figura do louco que aponta para a farsa ameaça desestabilizar essa frágil estrutura. Ele é como a criança no conto do imperador, que não tem o filtro social que impede os adultos de dizerem a verdade óbvia. Sua pureza ou sua aparente ingenuidade são suas maiores armas. Ele não busca poder ou status, então não tem medo de perdê-los. Não está preso às regras do jogo, então pode apontar para a arbitrariedade delas. Ele não se esconde atrás de máscaras de seriedade ou sofisticação, porque não tem vergonha de sua própria humanidade, com todas as suas imperfeições e contradições. E é justamente essa transparência radical que o torna perigoso para um sistema que prospera na dissimulação. Ele nos força a confrontar a nós mesmos, a questionar por que aceitamos certas coisas, por que fingimos não ver o que está bem diante dos nossos olhos. A resposta é quase sempre o medo. Medo de ser rejeitado, medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de ser, sim, considerado louco. Preferimos a segurança da manada, mesmo que isso signifique sacrificar nossa individualidade e nossa capacidade de pensar criticamente. O louco nos lembra que essa escolha tem um custo alto, a perda da nossa própria alma autêntica. A verdadeira sanidade, talvez, resida na capacidade de ver o absurdo do mundo e ainda assim encontrar alegria, propósito e significado, mesmo que essa busca nos afaste do caminho batido. A sabedoria do louco não é acadêmica, é existencial. É a sabedoria de quem vive intensamente, sem se preocupar excessivamente com as convenções, de quem abraça o caos interno e externo e encontra nele uma forma de dança, não de aprisionamento. Ele nos ensina que às vezes é preciso perder a razão superficial para encontrar uma verdade mais profunda e libertadora. E essa jornada, embora solitária, é a essência da autodescoberta. Mas de onde vem essa força no aparente louco? Não é do cálculo estratégico, da inteligência fria ou da capacidade de manipulação que o mundo costuma admirar. Pelo contrário, vem de um lugar que a sociedade muitas vezes subestima: a vulnerabilidade radical, a pureza de intenção, a liberdade de não ter nada a perder. O louco genuíno não age por interesse próprio no sentido convencional. Sua busca é pela verdade, pela beleza, por uma forma de ser que ressoa com sua alma, independentemente do custo social. Ele não teme o ridículo porque seu valor não é definido pelo olhar alheio. Esse desapego das validações externas é o que lhe confere sua singularidade e sua força. Enquanto os sábios da sociedade se agarram a títulos, posses, reputação e poder, o louco flui como a água, adaptando-se sem resistência rígida. Ele não luta contra as marés da opinião pública. Ele as navega, muitas vezes, de maneiras inesperadas, encontrando caminhos que os outros presos à rigidez sequer percebem. Essa capacidade de fluir, de não se prender a estruturas fixas de pensamento ou comportamento, é mal interpretada como falta de controle, mas é, na verdade, uma forma superior de liberdade. É a liberdade de não ser escravo das expectativas, dos medos, das convenções que ditam quem devemos ser.
Imagine a busca por algo de valor inestimável, seu próprio grau pessoal. Pode ser a paz interior, um propósito de vida, a realização de um sonho. O mundo são nos ensina a buscar esse graal através de métodos lógicos, estratégias calculadas, acumulação de conhecimento e poder. Mas e se a chave para encontrar o graal estiver na simplicidade, na pureza e na vulnerabilidade que o mundo descarta? O louco nos mostra que essa busca muitas vezes não se conquista pela força ou pela esperteza, mas pela autenticidade e pela disposição de parecer tolo aos olhos de quem não entende. Ele não tenta impressionar, não busca atalhos, não se esconde. Sua jornada é marcada pela sinceridade de suas ações e pela profundidade de seu sentir, mesmo que isso o torne alvo de zombaria. A ignorância aparente do louco não é a falta de conhecimento, mas a falta de contaminação pelas artimanhas e cinismos do mundo. Ele não aprendeu a jogar o jogo da falsidade porque sua natureza se recusa a isso. E é essa recusa, essa integridade inabalável, que o torna capaz de ver e alcançar o que os outros, corrompidos pela busca incessante por vantagem, nunca conseguirão. A ironia é palpável. Em uma corrida onde todos usam máscaras e cotoveladas, quem se apresenta de rosto limpo e coração aberto é quem, paradoxalmente, encontra o tesouro verdadeiro. A sociedade, obcecada pela esperteza e pelo sucesso a qualquer custo, ignora que a verdadeira força pode residir na humildade e na coragem de ser vulnerável. Essa coragem de assumir a nossa própria ignorância diante da vastidão da vida, de caminhar sem a armadura da arrogância ou da pretensão, é o que nos torna verdadeiramente poderosos. O louco nos ensina que a jornada mais importante não é a que nos leva a acumular coisas ou aprovação, mas a que nos leva de volta à nossa própria essência, pura e inabalável. É um lembrete de que não precisamos nos corromper para encontrar nosso lugar no mundo. Nosso lugar já existe na medida em que ousamos ser quem realmente somos. Então, o que significa abraçar essa loucura em nossa própria vida? Não se trata de agir sem responsabilidade ou de perder o contato com a realidade. Trata-se de reconhecer e honrar aquela parte de nós que resiste ao conformismo, que questiona o status quo, que anseia por autenticidade e liberdade. É o nosso lado criativo, intuitivo, aquele que não tem medo de sonhar grande ou de seguir um caminho não convencional, mesmo que pareça ilógico para os outros. Esse louco interior é a fonte da nossa singularidade, a faísca que nos impulsiona a explorar, a inovar, a viver de maneira mais plena e vibrante. Sem ele, ficaríamos presos na monotonia, repetindo padrões, sufocando nossa voz única para nos encaixarmos em moldes predefinidos. O louco dentro de nós nos convida a dançar com o caos da vida, a não ter medo da incerteza, a encontrar beleza e significado onde outros veem apenas confusão. Ele nos ensina que a verdadeira sabedoria não está em ter todas as respostas ou em controlar cada aspecto da vida, mas em confiar na nossa intuição, em seguir o nosso coração, mesmo quando a razão, limitada pelas convenções, sugere o contrário. Ser louco nesse sentido é ter a coragem de ser autêntico em um mundo que tenta a todo custo nos padronizar. O arquétipo do louco é que, em última análise, um chamado à nossa própria libertação. Ele nos lembra que a vida em sua forma mais pura e potente é aquela vivida com ousadia, com paixão, com a disposição de abraçar a nossa singularidade, mesmo que isso nos torne diferentes. A jornada da vida não é sobre encontrar a sanidade perfeita definida pelos outros, mas sobre descobrir a nossa própria forma única de ser são dentro da nossa própria loucura particular. É um processo gradual, que exige autocompaixão e paciência. Haverá momentos de dúvida, de medo, de vontade de desistir e apenas se misturar à multidão. Mas o louco nos sussurra que o verdadeiro arrependimento não vem dos caminhos que ousamos trilhar, mas dos caminhos que não tivemos a coragem de explorar. Ele nos encoraja a abraçar a incerteza, a confiar no processo, a celebrar cada pequena vitória na jornada de nos tornarmos quem realmente somos. Porque no fim, a vida verdadeiramente começa quando paramos de lutar contra a nossa essência e a abraçamos plenamente,
com toda a sua maravilhosa e assustadora loucura. A maior aventura é ser você mesmo. E você, como tem nutrido o seu louco interior? Qual norma social você sente que o impede de ser autêntico? Deixe o seu comentário abaixo e compartilhe sua reflexão. Se este vídeo ressoou com você e te fez pensar diferente, inscreva-se no canal para mais conversas sobre a psique humana, a busca por significado e a coragem de viver uma vida autêntica. Lembre-se, a vida é um labirinto, sim, mas dentro dele, a sua bússola mais confiável é a sua própria alma. Com toda a sua singularidade, com toda a sua loucura, ouse se perder para se encontrar. A filosofia é a arte de questionar e a vida, a arte de ousar viver as respostas.